Olá, seja muito bem-vindo ao NeuroConnect, o podcast da NeuroWork, um espaço que a gente fala sobre neurociência, tecnologia, neuromodulação e muito mais. Hoje nós vamos conversar com o Thales Sales, já é a segunda vez dele aqui no podcast, mas o assunto de hoje é outro, é algo que vai ampliar um pouquinho os horizontes da saúde mental com métricas. Vamos ver o que ele tem para trazer. Thales, seja muito bem-vindo ao NeuroConnect. Eu sei que você é psicólogo, está à frente da NeuroWork, sempre trazendo muitas novidades, rodando o mundo em busca do que tem de melhor para trazer para o Brasil e para os profissionais e, consequentemente, para o público que vai ser beneficiado com estas técnicas. Thales, então, se apresente um pouquinho para a gente, que de repente não assistiu o primeiro, daí eu recomendo que vá assistir o primeiro, porque foi muito bom. Tô quase pedindo música ao Fantástico já, né? Isso, não, só na próxima. Na terceira. Bom, eu sou psicólogo, né, de formação. Tenho pós em gestão de negócios, estudei bastante neuropsicologia. Trabalho com neuromodulação há bastante tempo, não vou falar o tempo para não entregar minha idade, que é muita, né? Hoje eu trabalho com mentoria de profissionais da área da saúde e da educação, né, clínico. Acabei de lançar um livro agora, né, sobre a psicologia lucrativa, mas ela se estende aí a outros profissionais, como psicopedagogos, neuropsicopedagogos, enfim, fonoaudiólogos. E acho que é isso, né? Tô à frente da NeuroWork, trabalho com inovação, gosto muito dessa pegada de inovar, de procurar, de encontrar novas tecnologias. Eu vejo, Thales, que o teu trabalho, não só na frente da NeuroWork, mas o teu trabalho de maneira geral, ele é muito importante porque hoje a área da clínica em si, seja psicologia, psicopedagogia, a gente tem que sentar ali e tem que trabalhar. Então a gente precisa de pessoas que estejam rodando, conhecendo coisas, filtrando essas coisas principalmente e trazendo para a prática clínica. E eu acho que você faz esse papel muito bem e não é de hoje que você faz esse papel. Lá há muito tempo atrás, eu sei que você já fazia isso, de buscar sempre trazer coisas novas. E você falou, então aproveita e mostra um pouquinho teu livro, já que você já deu spoiler, né, de que fez o livro agora. A gente fez o lançamento oficial, né, Thales? Na última sexta-feira, agora, né, no mês de fevereiro. Está nas melhores livrarias do Brasil. Muito Está na bem. Amazon, e enfim. Tudo bem. E a gente tem na NeuroWork também, quem quiser. Thales, nossa conversa de hoje é sobre a NeuroOne. Então, eu queria que você explicasse um pouquinho o que é a NeuroOne. Tá? Eu sei que ela tem 3 grandes braços, então ela vai contemplar tanto a clínica, quanto a parte de escola, quanto a parte empresarial. Mas assim, o que é a NeuroOne? Tá. NeuroOne, há bastante tempo, Viviane, eu entendo que o equipamento de EEG de um canal, ele poderia dar alguns recursos interessantes, algumas possibilidades, como trabalho remoto, enfim. E eu já conheço o equipamento de um canal há bastante tempo, né? Acho que quando você começou a trabalhar, você trabalhava com um canal ou 2? Eu trabalhava com 2, nunca trabalhei com 1. Tá. Quando eu comecei, eu trabalhava com equipamento de um canal, só que eu tinha milhões de críticas em relação a isso, a ele, né? Aos equipamentos de um canal no mercado. E eu comecei a estudar um pouco mais sobre esses equipamentos e as possibilidades. E a gente resolveu desenvolver no Brasil um equipamento de um canal, com Anvisa, Inmetri e Anatel, tudo certinho, para que a gente pudesse desenvolver algumas tecnologias com ele. Então hoje a gente está com 3 braços já prontos dentro desse EEG de um canal, com métricas e algoritmos próprios. Então, assim, não tem nada no mercado hoje que meça o que o nosso equipamento tá medindo. E
Então, como você disse, né, nós temos o braço clínico, o braço corporativo, né, empresarial, e o braço educacional. Thales, você me permite traduzir um pouquinho do que você falou? Porque a gente tem bastante gente que assiste o nosso podcast, que já conhece um pouco e sabe o que a gente está falando, mas talvez tenham pessoas que sejam mais novas e se interessem pelo assunto. Quando a gente fala de um equipamento de um canal, a gente está falando de um equipamento de eletroencefalografia de um canal, ou seja, é um sensor que vai fazer a leitura do que está acontecendo de forma elétrica no seu cérebro. E o que está acontecendo de forma elétrica no nosso cérebro é, se eu estou dormindo, meu cérebro está produzindo uma determinada onda cerebral, que a gente chama, né, uma determinada frequência. Se eu tô agora, por exemplo, eu devo estar produzindo outras frequências mais relacionadas a questões atencionais, processamento cognitivo. Se eu tô descansando na praia, eu tô produzindo outras frequências. Então, dependendo do que nós estamos fazendo, meu cérebro funciona de maneira diferente. Isso se reflete de forma elétrica no nosso cérebro. Então, quando você fala de que sim, a gente já sabe que existe, eu nunca trabalhei com o equipamento de um canal, então, mas era justamente por algumas limitações desse equipamento de um canal, que eu acho que é isso que você estava falando agora, né? Um equipamento brasileiro, um equipamento com Anvisa, Anatel, ou seja, é um equipamento e metro... Certificado, né, de qualidade. E eu vou falar mais uma coisa em português... Porque às vezes é um grande desafio você abrir um software criado por uma população que não é a brasileira, toda escrita em inglês, e às vezes isso pode dificultar um pouquinho para muitos profissionais a usabilidade dele. E aí você está trazendo isso. Então agora que eu traduzi, eu deixo você continuar. Você é bem mais didática que eu, né? Então, e ele foi escolhido especificamente um canal que é o pré-frontal esquerdo, que está mais relacionado a questões atencionais. E por que o FP1, que a gente chama, né? O pré-frontal esquerdo? Pelo fato de não ter cabelo nessa região, ser uma região que a gente pode usar um eletrodo a seco, que não precisa colocar gel, não precisa colocar pasta, e por ser muito responsável pelas funções executivas. Uhum. Então, também acrescentando o que você estava explicando, que a gente falou de um canal, mas não falou que canal, por que esse canal. A gente poderia usar, por exemplo, o centro aqui do cérebro, Sim. CZ, mas daí teria a questão do gel, do cabelo, do paciente que vai usar em casa, saber onde posicionar. Então a gente fez um arco, eu podia ter trazido, né, Pois ele. A gente fez um arco e ele tá justamente no local mais fácil de usar. Então ele colocou o arco, já tá ali nesse local. Uhum. Ele é mais fácil de usar, mas a posição também é muito estratégica, né? Sim. Uhum. Então, olha só, a gente... Olha, chegou aqui... Não, mas cadê o... Esse aqui é num programa específico da clínica, que é o Pace, eu vou falar sobre ele. Que a gente deseja e as coisas aparecem, entendeu? Coisa rápida. Aqui é feito mágica. Exatamente. Então, Thales, deixa eu ver se eu entendi. Quando a gente fala em NeuroOne, eu estou falando de um equipamento. De um equipamento, exatamente. E ali eu vi que na caixinha tá escrito Pace. Então, aí eu já não estou mais falando de um equipamento. Não, o NeuroOne é o equipamento, Pace é outra coisa. Gente, tô querendo colocar o negócio aqui, tá difícil. Sim, o Pace é um programa clínico. O Pace é um programa clínico de 12 semanas remoto que trabalha... Aqui, ó. Esse aqui é o NeuroOne. Esse daqui é um protótipo, tá? O equipamento brasileiro, ele sai agora no final do mês, de março. Mas ele é fácil de colocar, qualquer pessoa coloca, tranquilo. Não existe uma dificuldade de manipular ele, Não, né? Esse aqui, por exemplo, a gente tem um auricular aqui, mas o brasileiro nem vai ter esse auricular. Ele vai ser todo aqui na testa. O Pace é um programa clínico de 12 semanas que trabalha
foco, atenção e autorregulação. Uhum. O que seria essa autorregulação, Viviane? Seria a capacidade da pessoa focar quando ela precisa focar e desfocar quando ela precisa desfocar. É muito comum as pessoas terem facilidade com foco, com atenção, porém, quando ela precisa desligar à noite, por exemplo, para dormir, ela não consegue se desligar. Então, é a pessoa que tem insônia, a pessoa que não consegue, que está sempre muito ansiosa. Então, esse programa ele trabalha essa autorregulação. Mas não só isso. Diferente do neurofeedback tradicional, por exemplo, que você mede onda, que você mede onda cerebral e trabalha o feedback ali em cima dessas ondas, o PACE, ele tem 10 métricas próprias dele. Então, ele tem índice atencional, ou então quanto aquela criança, com base nela mesma, porque a gente faz uma baseline, né, uma linha de base ali, para entender essa criança, esse adulto, enfim. Ele vai trabalhar o índice de atenção da criança, então quanto essa pessoa tem o índice de atenção, quanto ela consegue ter atenção. Nós temos o tempo de atenção, então quanto tempo ele ficou atento durante aquela sessão. Nós temos a estabilidade de foco, então o quanto ele consegue ficar focado ali naquela sessão. Nós temos a fadiga cognitiva, quanto ele cansa do início ao fim do treinamento dele. Então ele começou de uma forma, terminou de outra forma, então a gente vê ali o quanto ele cansou durante essa sessão. A gente tem a curva de aprendizado neural, que vai acompanhar de uma sessão para outra o quanto ele tem ganhado ou perdido na sessão. Nós temos o índice de autorregulação, então ele perdeu o foco. Quanto tempo ele demora para recuperar esse foco? Nós temos o índice de consistência atencional, que avalia a capacidade do paciente de reproduzir a atenção de uma sessão para outra. Nós temos o índice de relaxamento, que mede o quanto essa pessoa conseguiu, de fato, desligar e relaxar ali durante aquela sessão. A gente tem a adesão ao protocolo, que é o quanto essa pessoa fez aquelas sessões ali das 12 semanas. E nós temos o índice de qualidade de atenção, que pega várias métricas, como estabilidade de foco, índice de atenção, índice de autorregulação, e entrega ali que de fato é uma qualidade de atenção. Tá. O treinamento ele é feito em 12 semanas, a pessoa faz de 25 a 30 minutos por dia, em casa, de segunda a sexta. O profissional acompanha ele uma vez por semana, dando uma devolutiva. Toda a métrica dele, tudo que ele faz na casa dele, vai para o sistema do profissional, que controla e consegue fazer uma devolutiva para ele uma vez a semana, com relatórios completos, métricas de evolução e tudo isso. Thales, você trazendo todas essas questões, primeiro eu estava até anotando algumas dúvidas aqui, mas veja só. Você está me falando que esse paciente vai fazer em casa todos os dias. Então, ele é meu paciente, ele pode morar na mesma cidade que eu, ele pode morar em outra cidade. Inclusive, outro país. Eu tenho paciente hoje em outro. Eu tô com um paciente nos Estados Unidos, por exemplo. E aí, eu posso fazer esse atendimento de forma remota, porque eu vou acompanhar todos os dados dele aqui no meu computador, eu abro, eu sei se ele fez, se ele não fez, e todas as métricas. Isso. Eu acho que isso, Thales, é uma coisa que a gente vem conversando muito com profissionais, né, que trabalham com neuromodulação especificamente, mas é um mercado que é a realidade do nosso mercado hoje, que o profissional da psicologia, psicopedagogia, fonoaudiologia, a gente tem agenda, sei lá, das 8 às 18, das 8 às 20. E enquanto eu tô aqui sentada com meu paciente, eu posso atender meu paciente. Quando eu não tô sentada aqui, eu não posso atender. E a gente já vem fazendo movimentos de fazer esse atendimento não só online, mas também psicólogo, por exemplo, psicólogo, que é o meu caso, sempre mandou tarefa para casa, né? Seja para criança, seja para adulto. Só que a gente não tinha nem métrica. Isso. E nem a gente podia saber se a pessoa estava fazendo. Ele chegava e falava, eu fiz. Por exemplo, né? Hoje, o público os profissionais da NeuroWork usam muito a faixa de fotobiomodulação para mandar para casa dos pacientes, mas você não tem como saber o quanto esse paciente melhorou, você não tem como saber se ele realmente está fazendo. Então, eu realmente sentia que precisaria de algo que a gente conseguisse acompanhar o paciente. Inclusive, Viviane, por exemplo,
você é minha paciente, você tá fazendo sua sessão agora. E por acaso eu entrei lá no sistema e eu vejo que você tá online, tá fazendo sessão. Eu posso acompanhar a sua sessão. Eu posso monitorar a sua sessão. Obviamente que eu não vou ver o que você tá fazendo lá, mas eu vou ver todas as suas métricas acontecendo em tempo real no meu sistema. Você vai estar vendo o funcionamento cerebral dele, né? Se ele tá Exatamente. atento, se ele não tá atento. Eu vejo que isso aumenta muito as possibilidades de atuação profissional, porque a gente se limita. O nosso paciente vem uma vez por semana, 2 vezes por semana no nosso consultório, mas muitas coisas a gente precisa que ele faça diariamente, que ele mantenha esse atendimento diariamente, até para potencializar os resultados. E isso traz esse ganho bem importante. Então, acho que é uma lacuna que esse produto, né, esse programa é uma oportunidade que preenche uma lacuna que muitos profissionais estão precisando. Sim, e o treinamento é muito legal, porque são mais de 50 jogos que a pessoa pode treinar jogando, ou pode ser a gente chama de monitor, que a pessoa deixa ali no cantinho do computador dela, ou num tablet, ou no celular, onde ela quiser. E a atenção, quando ela está em atenção, fica verde, quando ela perde a atenção, fica em vermelho. Na verdade, quando ela está em atenção, ela fica verde, e quando a gente quer que ela relaxe, por exemplo, tem que ficar em vermelho. A gente tem uma profissional aqui de Curitiba, que ela dá aula particular. Então ela tá fazendo as sessões durante as aulas particulares dela. Que legal. Então ela deixa o monitor em cima da mesa, vai dando a aula particular e a criança vai acompanhando o monitor. E ela disse o quanto essas crianças melhoraram só com o fato de estar conseguir ver o feedback em tempo real ali, se ela tá atenta ou não. Uma das coisas que obviamente, eu tô te fazendo perguntas, mas eu conheço muito, né, todo esse produto, todo esse programa. Uma das grandes vantagens que eu vejo é a possibilidade de você aprender a se autorregular. Que, assim, eu desenvolvo minha atenção, ok, mas a capacidade de você se autorregular, eu acho que é um grande ponto forte, porque às vezes a gente se perde na atenção, e até a gente perceber e voltar a retomar, leva um certo tempo. Se você tem ali um termômetro, né, como se ligasse uma sirene na hora que você se dispersou, porque quando a gente se dispersa, o nosso cérebro, né, ele vai embora. A gente tem o tempo de retomar. E a gente ter essa percepção que às vezes não é nem hora de retomar o trabalho, às vezes é hora de retomar e dar uma volta, respirar um pouco, conversar com alguém, porque às vezes a gente tá precisando Muito legal. Carregar essa bateria. Eu tô com um paciente que ele é jogador de pôquer. Então ele deixa lá o monitor dele do lado das mesas de pôquer online. E quando ele perde a atenção, que ele não consegue voltar mais, ele entende, eu tô cansado, eu preciso parar. E aí ele disse o quanto ele conseguiu ganhar a mais no poker por conta desse monitor que mostra pra ele que não dá mais, agora já deu pra mim. Então ele levanta, toma um café, toma uma água, tal, volta e consegue retomar. E a partir do momento em que você treina isso, então você bem disse, é um programa de 12 semanas, não é um programa de vida toda. Então não é algo que você vai precisar o tempo todo, porque você desenvolve essa habilidade. Hoje ele sabe que eu vou dizer grita, né? O negócio avisa lá, olha, você não tá conseguindo retomar, vai dar uma volta, porque o nosso cérebro precisa disso, né? Precisa desse tempinho, faz parte da fisiologia humana. Então, a gente tendo isso e a gente aprendendo a fazer isso, o ganho é fantástico. Sim. Mas você disse, e a gente falou lá no comecinho, que tem 3 braços. O PACE é o braço da clínica. Isso, eu sou profissional, eu vou enviar isso para os meus pacientes para fazer esse acompanhamento à distância. Quais são os outros braços? Nós temos também o projeto Focar, que é um projeto educacional. Então ele tem algumas funções dentro da escola e cada um vai adaptar ele como achar melhor para cada escola, né? Mas ele tem o monitoramento em tempo real, que você pode usar em uma aula específica. Então durante a aula a criança tá lá com o Neuro One na cabeça
e o monitor em cima da mesa do verdinho e vermelho. Ele perdeu a atenção, fica verde, ele teve atenção, ele perdeu a atenção, fica vermelho, ele tem a atenção, fica verde. Enquanto isso, o professor tá lá na sala, na frente da sala, com as 20 bolinhas das crianças lá, que ele vai ver se essa criança tá com atenção, não tá com atenção. Então vamos supor que o Joãozinho tá sem atenção. E ela vai chegar lá no Joãozinho e vai fazer uma pergunta pro Joãozinho. Joãozinho, eu tô aqui explicando a história do Brasil, então o que você acha disso, daquilo, sem ter que expor essa criança, sem ter que brigar com essa criança que tá lá perturbando o outro amiguinho quando ele perdeu a atenção. Ao mesmo tempo, eu consigo, como professor, entender que aquela sala já deu por hoje, que ela não vai conseguir mais prestar atenção, toda a sala tá sem atenção. As crianças estão cansadas, então é a hora de você mudar a sua didática, mudar a sua forma de ensinar, de repente, vamos fazer um trabalho prático aqui, vamos fazer um grupo de discussão, sei lá, muda, né? Então é um visor pro professor entender também quando essas crianças não estão mais atentas. Você tá monitorando essa criança lá no começo da vida escolar dela. A criança constantemente não tem atenção. Então, quem sabe é a hora de você pensar, poxa, talvez essa criança tenha algum problema, alguma disfunção, e quanto antes ela tiver uma intervenção, melhor é o prognóstico dessa criança, né? Então a gente consegue encontrar neurodivergência precoce. Então, sinais de alerta, isso, né? E aí o professor tem relatório, o aluno tem relatório, a escola tem relatório. Então, por exemplo, a aula do João, todos os alunos têm atenção. A aula da Maria, os alunos não têm atenção. Então, de repente, não é a criança também, né? E aí, obviamente que a gente não tá aqui pra mandar os professores embora, mas assim, vamos entender o que o João tem, que a Maria não tem, vamos tentar melhorar a Maria, assim, Maria, olha, você pode melhorar de tal forma. Então, acho que todo mundo ganha, a criança, o professor e a escola. Você tá falando, Thales, o quão isso pode parecer assustador para professor, para escola, para pais. Então, assim, a gente como pai, mãe, com o meu filho sendo monitorado, como é que a gente pode mostrar que isso vem a contribuir e não sendo mais um mecanismo de controle ou nesse sentido? Então, Viviane, isso aí vai de acordo com cada pai, né? Nós não temos como... Agora, sim, nós estamos em 2026, a tecnologia tá aí, disponível para quem quiser. Então, eu posso pensar que, ele vai estar controlando a atenção do meu filho. Mas você não quer que seu filho tenha atenção na escola? Você não quer que o teu filho aprenda a se autorregular? E se eu não tô controlando de alguma forma, se eu não tô vendo que esse aluno tá desatento, eu vou brigar com ele, que pode trazer um trauma muito maior para ele dentro da escola. Eu chamar a atenção do menino no meio de 30 meninos, eu ter que ficar brigando com o menino, por exemplo. Então, assim, vai da cabeça do pai de pensar. Ele pode pensar isso, mas ele pode pensar que isso pode ser algo muito benéfico pro filho dele. Inclusive, ele pode entender que aquele professor específico não tem uma didática adequada pra sala de aula. E isso pode ser melhorado porque o professor vai saber disso, o professor vai ter esse dado. Então... eu acho que isso vai, né? Não tem como mudar a cabeça do mundo, mas eu, como pai, pensaria isso, assim. Eu vejo que toda a tecnologia que a gente vai implementar em ambiente escolar e tal, acaba assustando um pouquinho, porém... isso que você falou, a tecnologia tá aí, as crianças já nascem com tecnologia na mão, né? Claro, alguns a gente tenta segurar mais, né? Para que não seja um uso abusivo de tecnologia, mas o mundo tá aí, essa tecnologia tá aí e vem trazer uma capacidade de aumento de percepção, possibilidade de autorregulação, que é algo que a gente vê que tá precisando muito nas nossas crianças atualmente. Então, acredito que vai trazer aí, sim, um grande benefício em relação a esses pontos. E não tem só a questão do monitoramento. Esse é das funções dele na escola. Aí a gente tem a sala de treinamento, que é como o PACE. A criança pode entrar, jogar, assistir aula monitorada. E aí desenvolver a atenção e a autorregulação no decorrer do ano letivo ali, né?
E aí nós temos relatórios detalhados, então a criança jogou hoje, jogou amanhã, então eu sei se ela ganhou alguma coisa de atenção de hoje para amanhã. Uhum. Então esse relatório vai ser entregue para os pais nas reuniões escolares para ver como essa criança tem evoluído. E também tem os campeonatos de atenção. Opa! Então as crianças disputam em 5 Uhum. e cada um é um carrinho. Uhum. Então você vai disputar ali, quem tiver mais atenção, o carrinho vai andar mais rápido. Uhum. E aí a ideia é quem chegar primeiro. Então eu disputo 5 aqui, 5 ali, então o ganhador daqui joga contra esse aqui. E é legal. E tem um campeonato muito legal que é colaborativo. Você junta 3 crianças pra encher um balde. Uhum. Então a média da atenção das 3 crianças enche aquele balde mais rápido. Uhum. Então eu coloco 3 crianças aqui, 3 crianças aqui. Uhum. E aí a gente vai disputar quem vai encher o balde primeiro. Uhum. Então não é de uma criança específica, são 3 crianças. E eu acho bem legal, assim, Uhum. porque aí você precisa de colaboração e tal. E esse tipo de campeonato pode acontecer entre escolas, entre salas, enfim. Uhum. Inclusive, no último evento que a gente teve, teve exatamente essa pergunta. Não dá para juntar e fazer uma competição Dá. ou um jogo colaborativo? Eu falei, dá, tudo é possível, né? Já existe isso e tudo mais, já existe isso dentro do programa. E o terceiro braço, O Thales? terceiro braço é o corporativo, Viviane. Que o objetivo vai ser dentro das empresas, né, onde qualquer colaborador poderia usar. E o objetivo do programa a gente vai usar as mesmas métricas, Uhum. juntar algumas métricas, mas o objetivo do programa vai ser fortalecer a atenção e foco, desenvolver a autorregulação emocional, aumentar a estabilidade sob pressão e reduzir a reatividade decisória. Uhum. A gente tem a questão da NR1, Isso. que tá agora. É uma preocupação que eu acho que sempre deveria ter existido, Mas hoje é lei. Hoje é lei. De que existe uma preocupação com a saúde mental dos trabalhadores. Isso poderia contribuir de alguma forma? Com toda certeza, com toda certeza. Eu tive uma reunião hoje sobre isso, uma empresa, e eles falaram justamente isso, assim, né? Do quanto é importante essa prevenção do burnout, por exemplo, Uhum. e o quanto isso poderá ajudá-los a regular esses colaboradores. Uhum. Acredito que é fundamental, porque acho que o mundo do trabalho sempre foi um grande desafio. Então, ao longo da história, a gente vê que a gente passou por várias fases. Então, a mecanização do trabalho e tal. Então, o trabalho sempre está mudando, o que é uma coisa muito positiva. Porém, hoje a gente está num momento muito delicado no mundo corporativo. Então, precisa sim de mecanismos que sejam atuais, que sejam modernos, que os trabalhadores possam usar e que sejam simples. Uhum. Eu acho que a palavra simples parece, não, ele não é, ele é extremamente poderoso, mas a usabilidade dele é extremamente simples, o que não atrapalha, de repente, o fluxo de trabalho. A gente pode fazer, por exemplo, trabalhando ou não. Sim. Então, acredito que esse é um terceiro braço bem importante desse programa. Ou seja, é levar a tecnologia, levar um equipamento que lê o funcionamento cerebral para as pessoas de forma individual, pelo PACE, na clínica, né, através da questão da clínica em si, trabalhar com prevenção, tanto em escola quanto em empresa. Acho que prevenção é a palavra que não deveria ser, mas é a palavra do presente para o futuro, né? Quanto mais a gente se preocupar com prevenção, mais qualidade de vida a gente vai ter ali, tanto em empresas quanto em escola. Sim. Precisamos de pessoas mais bem reguladas e é um grande desafio isso. Hoje, na reunião, inclusive, eles falaram da rotatividade, do desligamento dos funcionários por questões de saúde mental, né, e o quanto a gente vai conseguir reduzir isso aí. Thales, vejo que é um trabalho gigante, né? Vários braços, mas todos esses braços, então, o trabalho da clínica é diferente do da escola, que é o diferente da empresa. Então, essa possibilidade de customizar
tanto de escola para escola, então cada escola tem sua característica, mas para várias populações, né? Eu acredito que isso vai trazer, sem dúvida, um ganho muito importante para a saúde mental, e isso, consequentemente, tem um impacto financeiro para o governo até, né? Sim. Quanto mais pessoas saudáveis, né, menor o impacto isso tem no mundo de trabalho, enfim, nos custos mesmo, né, dos custos da saúde mental pro governo ou mesmo pro privado. Como é que você se sente na frente de um projeto desse tamanho? Essa pergunta não estava combinada. Não Nem tava. as outras. Viviane, quando eu vim com o desenvolvimento do NeuroOne, o meu objetivo principal foi foi da educação. Porque eu realmente queria deixar um legado de mudar a educação do Brasil, que eu acho que tá falida. E aí ele foi crescendo, a gente foi tendo outras ideias, outras coisas, a gente entendeu. E provavelmente vai ter outro, já tem duas na caixa pra sair, que eu não vou falar hoje aqui, mas já tô estudando ele. Provavelmente daqui a um mês a gente vai estar com isso estruturado. Então, assim, é uma responsabilidade muito grande. Eu falo que eu tô vivendo full time no NeuroOne, né? Eu não tô conseguindo fazer outra coisa da minha vida, né? Você é minha esposa, você sabe o quanto eu tô trabalhado nisso. Mas se eu conseguir deixar um legado, valeu muito a pena tudo que eu tô vivendo. Porque realmente é muita responsabilidade, é muita responsabilidade de tentar mudar a cabeça das pessoas. Alguns professores que eu já conversei, Deus me livre de usar isso e me controlar. Na verdade, os professores também têm a ideia de ser controlados, entendeu? Não é só o aluno, que vai ter pais que vai pensar isso também. Então, não é só criar tecnologia, Viviane, é mudar a mentalidade humana, assim, sabe? As pessoas estão muito atrasadas, a educação do Brasil está muito atrasada. Então, é um trabalho árduo, eu sei que vai um tempo pela frente, mas se Deus quiser vai dar tudo certo. Muito bem. Pessoal, eu quero agradecer muito a participação do Thales, que trouxe isso. Acho que é a primeira vez que o Thales está falando isso abertamente ao público assim. Então, muita gente já sabe e tal, mas são conversas individuais, são conversas pequenas. E hoje a gente já está jogando isso, colocando aberto, né, para todo mundo que queira saber. Eu acho que quero te parabenizar pelo projeto, Thales. E agradecer mesmo essa oportunidade de você correr atrás e trazer pra gente a coisa pronta para uso. Obrigado. Não seria possível se eu não tivesse seu apoio. Muito obrigada, pessoal. Fiquem atentos aos próximos podcasts, que a gente sempre está trazendo muitas novidades, sempre relacionado à tecnologia, neurociência, funcionamento do cérebro e muito conhecimento para todo mundo. Quem já não assistiu ainda os anteriores, corre lá no YouTube, no Spotify, assista, porque tem muito conteúdo muito interessante. Espero você no nosso próximo episódio.